Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jaleco Cast. Hoje nós vamos falar aqui sobre os pequenininhos. A gente trouxe hoje com muito carinho duas profissionais que atendem muitos. Sabe aquelas criancinhas bem pequenininha? Às vezes nem tanto. Mas a gente vai explorar muito esse universo para a gente conversar com a doutora Fábio e com a doutora Isadora sobre o mundo dos pequenos. A doutora Isadora, especialista em odontopediatra, e a doutora Fábio, especialista em nutrição materno-infantil. Então a gente vai conversar sobre isso no episódio de hoje, mas antes da gente iniciar de fato, eu quero agradecer mais uma vez a SS Seguros, que está com a gente desde o primeiro episódio, sendo a nossa patrocinadora oficial do JalecoCast, e eu quero aproveitar também esse gancho para falar principalmente de um produto que eles conseguem te assegurar, tu que é profissional, que tem o teu estabelecimento, o teu consultório, a tua clínica, e precisa do seguro para os teus equipamentos. Sabe quando acontece muitas vezes, inclusive ontem tava um baita vento aqui em Florianópolis e a gente tava com medo em casa, inclusive, que fosse queimar alguma coisa, e chuva e tudo mais. A SS Seguros consegue te assegurar com os teus equipamentos do teu consultório. Então, tu vai ficar seguro contra incêndio, contra descarga de energia elétrica, essas coisas assim. Tá o QR Code na tela, entre em contato, fala que tu viu no JalecoCast que tu vai ganhar várias condições especiais. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um prazer estar aqui, a gente conseguiu organizar e reorganizar os horários para a gente se encaixar. A gente queria muito trazer vocês duas juntos, são de áreas distintas, mas o público-alvo ele é muito parecido. Doutora Isadora, doutora Fábio, muito obrigado pela presença. Antes da gente iniciar, quero já pedir, olha para a câmera de vocês e já passa o arroba, porque hoje em dia a gente fala muito mais do nosso arroba do que o nosso nome. Então, por gentileza, doutora Isadora, como que a gente consegue te encontrar, como que você está nas redes sociais? Meu Instagram é @doutora_DRA, no caso, Isadora Gris. Eu atendo em várias regiões aqui da Grande Floripa, então Palhoça, São José e a parte aqui da ilha também. Então qualquer coisa, só dá uma pesquisadinha lá. Show, doutora Fábio, por Isso. gentileza. O meu Instagram é NutriFabilima. Eu também tenho o site nutrifabilima.com.br e vocês me encontram, né, nessas redes, e também atendo presencial aqui em Florianópolis, no Córrego Grande, e online para qualquer lugar aí. Show, legal. Gente, eu quero conhecer um pouquinho, quero saber um pouco como que vocês entraram nessa área, né, voltado à parte mais infantil, assim. Eu, né, sou da área da saúde também, tenho vários colegas que são e tudo. E o meu papel aqui é trazer o popularzão. Então, no popular, assim, que a gente enxerga muito, não é uma área onde é a preferência da grande maioria das pessoas. Não sei se para os colegas de vocês, durante a faculdade, isso também acontecia. Como que vocês se identificaram? O que aconteceu? Por qual motivo? Por gentileza, doutora Fábio, por qual motivo que tu foi, né, para esse nicho, assim? Como que foi a tua jornada até chegar hoje que tu está? Então, eu comecei na nutrição há mais de 20 anos, né, na área clínica, atendendo adultos, na área de emagrecimento. E trabalhei com clínica de emagrecimento, juntando outras áreas junto com a nutrição, né, com foco no adulto até 2015. Mas nesse tempo aí, eu tive 2 filhos, né, então a minha primeira filha nasceu em 2007, o segundo em 2012, então em 2015 eu já estava com os dois ali, com faixa de 7 anos, e ele com 2 e pouco, 3. E aí eu tive um momento de transição mesmo, assim. Eu já vinha prestando assessoria para a escola de educação infantil, eu tinha entrado, assim, um pouquinho em função dos filhos, né, nessa área. E aí, em 2015, eu tive um processo de doença, eu tive que me afastar da clínica para fazer uma cirurgia na coluna, e aí que foi aquela coisa de recuperação lenta, né? E aí eu tive o momento da virada mesmo. Que foi um dia que eu estava em casa, ainda acamada, assim, não podia ficar em pé ainda. E aí a minha filha chegou correndo, assim, chegou da escola, o marido trouxe, chegou com ela, e ela entrou correndo no quarto e falou: "Mãe, hoje eu descobri que eu nunca vou fazer dieta." E aí aquilo deu aquela, né, passou um monte de coisa na cabeça. Ela tinha 7. E aí passou várias coisas, né, porque desde antes dela nascer eu já trabalhava com emagrecimento, sempre falando nesse assunto, né, dieta, emagrecimento e tal. E aí tá, mas por que, Isabela?
Aí ela, não, porque eu escutei 2 mães falando sobre a dieta que elas estavam fazendo, o que elas estão comendo, e o que elas comem na dieta, eu já como todo dia igual. E aí aquilo mexeu muito comigo, assim, né? Porque eu me dei conta ali que ela nunca passaria pela questão da restrição, né? De ter que fazer mudanças, de reeducação alimentar, que a gente fala tanto, né? E que era muito a minha prática naquele momento, assim. Então, eu tive vontade naquele momento de partilhar com outras pessoas, com outras famílias, aquilo que a gente vinha fazendo dentro de casa, né? Porque comigo foi tudo muito intuitivo, o ensinar a alimentação saudável para os meus filhos. Eu não tinha ainda a formação em materno infantil naquela época. Mas a coisa, claro, tinha o conhecimento da nutrição, né? E foi muito nessa questão, assim, o que eu faço para mim, eu fazia para eles, né? Então, assim, era algo da família toda, eles foram construindo esses hábitos É o famoso saudáveis. exemplo, né? Isso, Exatamente. E passei por algumas dificuldades com eles, naquelas fases, assim, que a criança começa a recusar, né? Mas a gente superou, assim, foi do nosso jeito ali, né? Sem muita técnica, mas a gente foi superando isso. E aí, quando ela me trouxe isso, eu pensei, poxa, eu já vinha num processo de muito trabalho, né? Um pouco cansada, tinha passado pela cirurgia, que foi algo, assim, que me fez parar para refletir, né? Se o que tinha me levado para aquela situação. Então, eu já vinha querendo alguma mudança, e aí quando ela trouxe isso, eu pensei, é isso, eu quero fazer agora uma mudança de área aqui dentro, né, da nutrição, e vou para a área materno-infantil. Aí logo em seguida eu comecei a fazer cursos para as mães de culinária saudável, né, falar um pouco mais sobre a alimentação infantil. Enquanto isso, eu já busquei uma pós, né, nessa área e fui fazendo a formação. E aí foi assim que eu entrei realmente, né, fiz essa transição para a área infantil. E a gente vê muito fazendo aqui, né, os encontros e tudo, a gente vê que às vezes é um detalhe desse tamanhinho na nossa história toda que faz a gente virar, né, a chave, assim. E contigo, doutor, teve alguma virada? Não? Tu sempre gostou? Como que foi a tua jornada? Assim, a pediatria sempre estava meio que no meu mundo, assim, a ideia de lidar com crianças, de gostar de criança. Eu sempre fui aquela pessoa que preferia estar com as crianças do que com o adulto. Eu gostava de estar ali brincando com eles. E aí, quando eu entrei na odonto, porque eu sempre soube que queria algo da área da saúde... E desculpa te interromper, antes de estar na odonto, tu chegou a trabalhar em alguma coisa relacionada à criança? Assim, não. Sempre me falaram que eu tinha muito jeito, assim, de lidar com as crianças, de conseguir entreter elas. E aí, na odonto, na faculdade, eu já tinha entrado com essa mentalidade de que eu queria pediatria. Porém, muita gente veio me falando que a pediatria não dava dinheiro, que era pra eu mudar de área. Sim. Mas eu fui vendo que as outras áreas eu não me identificava, não era algo que eu queria. E aí eu falei, não, vai ser na pediatria mesmo, vai ser por amor, a gente vai dar um jeito. Quem trabalha bem feito sempre consegue sobreviver, independente de... E aí, assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a pós e também já comecei atendimento só infantil. Ali atendi um outro adulto, mas já foi totalmente direcionado para as crianças. É muito difícil ter alguém, né, que firma, assim, desde o começo da faculdade até o final, assim. E hoje, tu te sente, óbvio, né, mas enfim, vou fazer essa pergunta. Tu te sente realizada no sentido emocional? Sim. Porque trabalhar com criança não é uma coisa nada fácil, né? Sim, tem todos os obstáculos ali, tanto da família, da criança em si, mas tu tá ali, tu vê o reconhecimento da criança, é muito gratificante. É diferente de tu receber um obrigado de um adulto. A criança, ela é totalmente sincera, então se ela gosta de ti, ela realmente gosta de ti. Então, isso é a parte que eu acho mais maravilhosa, assim, da pediatria, é tu ter esse reconhecimento da própria criança. E aproveitando, né, que tu trouxe isso, assim, teve algum caso, ou alguma criança, alguma situação que te marcou muito, assim? A gente sempre tem, né, algumas situações. Tem alguns primeiros casos, né, as primeiras coisas que eu fiz, que às vezes a gente tá ali no começo e a gente não tem toda a experiência e você consegue enfrentar, né? Mas eu acho que o que mais marca, às vezes, em algumas situações com a gente é... quando o paciente ali tá com aquele medo muito grande, os pais às vezes também não conseguem passar uma segurança, porque ainda tem muitos pais que têm medo também, né? Sim. E aí a gente tá ali fazendo procedimento, às vezes é para extrair um dentinho de leite, enfim. Às vezes a gente vai fazer anestesia e a criança, obviamente,
tenho medo, né? Por mais que eu tente, a gente faz tudo meio que escondido, sem ele ver a agulha e tudo mais, ele sabe que a hora que a gente colocar, ele vai sentir uma dor. E aí, às vezes, ele tem muito medo do antes de fazer. E aí, quando tu começa a fazer, eu tenho alguns pacientes que eu coloquei a agulha, eles começam a dar risada. E aí, começa a dar risada e eu, tipo, viu? Tu tava morrendo de medo e agora tu tá aí dando risada. E assim, aí eles entendem que aquilo ali é tranquilo. Mas eu já tive uma situação assim, onde a criança tava morrendo de medo, foi bem difícil pra gente conseguir fazer. A hora que eu comecei a anestesiar, ele começou a dar risada. Só que foi todo um momento muito caótico ali, com os pais, pra gente poder fazer todo o procedimento. E aí, quando a gente finalizou o procedimento, a mãe começou a passar mal. Baixou a pressão pela emoção de tudo que tinha acontecido. Aí a gente teve que tirar a criança da cadeira e deitar a mãe para poder socorrer ela. Eu acho que foi um momento ali que único. marcou. Eu tenho certeza que a Milena, quando a gente tiver filho, vai fazer exatamente isso. Acontece. E eu quero saber de doutor Fábio, qual que é a maior, assim, todo mundo, não todo mundo, né? Mas no popular, assim, as pessoas, todo mundo quer perder 1 quilinho, outro quilinho aqui, tudo mais. Mas a nutrição materno-infantil, ela vem com outro viés, muitas vezes, né? Óbvio, né? Tem casos e casos. Qual que são, assim, pra ti as maiores dificuldades, assim, de atender esse público? Porque, beleza, tu acaba atendendo, diferente da doutora Isa, ela atende ali diretamente a criança, né? Ela manipula a criança e tudo. No teu caso, é mais um atendimento quase que para a família do que, de fato, necessariamente para a criança, assim. Isso, depende muito do motivo pelo qual eles buscam, mas até para te responder, vou te contar que assim, quando eu fui para a área, então, infantil, para atendimento mesmo de crianças, eu tinha aquela expectativa de que eu ia trabalhar na educação alimentar, na prevenção, né? Desenvolver hábitos saudáveis desde a infância. Só que eu percebi essa que... é o que eu achava também, né? Só que eu percebi logo que as famílias não buscam se não tiver um problema. Não vão buscar orientação, né? Busca, às vezes, lá na introdução alimentar, já começa fazendo direitinho. E essa família, muitas vezes, ela não vai ter problema. Ela foi, né? Mas, assim, a criança cresceu um pouquinho... E muitas vezes vem as dificuldades aí com a aceitação de variedade de alimentos, elas começam a fazer recusa, entra a questão da seletividade, ou às vezes... Deixa eu até te interromper, pegando esse assunto. Isso é normal? Isso é esperado? Não? É muito dos hábitos dos pais? Tem fases que é normal ter alterações aí na alimentação, né? Tá. Então, assim, a primeira fase que é bem frequente acontecer é assim, por volta de um ano de idade, a criança veio num ritmo de crescimento que ela dobrou de comprimento do que ela nasceu e geralmente triplicou de peso. É um crescimento muito acelerado. Então, assim, a gente nunca mais na vida vai passar por um crescimento tão acelerado assim, né? Talvez de peso até possa passar, mas de comprimento não vai ser, assim, nessa proporção. Então, ela vinha com uma demanda nutricional, uma demanda calórica, energética, assim, grande. E então, essa criança mamava, aí ela fez a introdução de alimentos, e às vezes ela já vinha comendo um volume grande, porque ela estava nesse crescimento acelerado. Chega por volta de 1 ano, ela dá uma estacionada nesse crescimento, quer dizer, ela vai continuar crescendo, mas num ritmo bem mais lento, né? E aí, muitas vezes, por autorregulação, ela começa a diminuir o volume, entende? Ela começa a comer um pouquinho menos. Às vezes, não vai aceitar uma refeição porque não tá com tanta fome. E aí, começa o primeiro alerta, porque muitas vezes, nessa hora, a família já acha que ela não tá comendo. E, né, e já começa a preocupação. Então, muitas vezes, não é nem pela... não quero comer pela birra, e sim... por toda essa questão fisiológica que tá acontecendo. Né? Então, pode acontecer isso nessa fase, é bem comum. Tá. E aí, mas normalmente aí, o que acontece? Ela não está excluindo totalmente um alimento ou outro. Ela está recusando um pouco menos, né, reduzindo o volume. Se a família ali conseguir entender que ela só não estava com fome naquele momento, esperar um pouquinho, oferecer, manter as refeições, talvez aquilo ali... ela supere, né? É uma fase mesmo e tá tudo certo. Aí lá por volta dos 2 anos e meio, vem uma outra fase que é da própria desenvolvimento neurológico mesmo, que aí a criança já entendeu que existem alimentos diferentes, que eu gosto mais disso, que eu gosto menos daquilo, né? E aí tem uma fase de recusa quase que intencional, assim. Ela vai selecionar
aquilo que ela gosta mais. E nessa fase, aí a gente também tem que buscar, é uma fase importante que os pais saibam que isso acontece, porque quando a criança começou a recusar determinado alimento, a ideia é que a gente não fique forçando tanto aquele alimento naquele momento, mas que a gente não faça uma troca por outra coisa, ou só ofereça, então, o que a criança gosta. Mas é comum de acontecer, né? Muitas vezes, quando a gente não tem um motivo fisiológico de transtorno sensorial, uma dificuldade com, né, sensorial mesmo, com cheiros, com texturas daquela criança, a parte comportamental é que pega aí. E aí pega nesse sentido. A criança recusou aqui o mamão hoje. Aí a família deu banana. Ah, tá, comeu a banana, não comeu o mamão. Aí no outro dia ofereceu o mamão de novo, ela não quis. Ela, eu não gosto de mamão. Então, vou dar só a banana, né? E aí, nisso, a gente mesmo vai reforçando aquele, né? E a criança entendeu que, eu não quis aquilo, ganhei outra coisa que eu gostei mais, né? Sim. E aí, a gente vai entrando num ciclo de recusa alimentar. Isso é bem comum de acontecer. E acontece com muita facilidade com os alimentos mais industrializados, mais processados, mais açucarados, né? Porque eles são... uma palatabilidade maior, assim, eles são gostosos, né? Sim. Aquilo estimula muito mais o paladar da criança e entra também na questão de praticidade, entra na questão de ser um alimento sempre igual. Então, o que as crianças mais recusam? Mais recusam frutas, verduras, legumes, né? Porque eles um dia são de um jeito, outro dia são de outro. Um dia é mais doce, outro dia é mais ácido, outro dia tá mais temperado, tá mais molinho, outro dia tá durinho, né? Aí uma bolacha é sempre igual. É o mesmo sabor, é a mesma receita. Nisso, mas por isso que é tão óbvio. importante na introdução alimentar a gente dar vários tipos de... do mesmo alimento com formas diferentes. Então, tipo, você vai dar uma fruta, dá ela amassada, dá ela picada, dá ela em palito... Porque aí a criança, ela vai trabalhando com várias texturas ali, né? Exatamente. E isso entra muito também na questão da musculatura da nossa boca. Antigamente tinha muito isso de dar muita papinha, né, pro bebê. Só que quando a gente come muita papinha ou comida amassada, a gente não trabalha toda essa parte de mastigação, dos músculos da face. E isso é muito ruim pro desenvolvimento da criança. Então, por isso que é tão importante essa parte de comer o alimento mais duro, mais mole, picado, não picado. Porque aí a gente trabalha toda a musculatura e a criança vai entendendo como que tem que ficar... Sim. a musculatura ali. É bem legal. E hoje a gente até nessa época de introdução alimentar, né? A gente fala de várias formas de fazer essa introdução, né? Sim. Ainda a gente tem famílias que às vezes a gente acaba orientando o amassado, né? Sempre esse amassado não é liquidificado, né? É um amassado de garfo, é um amassado de picadinho, às vezes, né? Um triturado assim, mas não é totalmente uniforme, né? Não é igual, a textura é totalmente igual. E tem o BLW, né? Que é uma forma... O BLW é com as mãos, né? Isso, que aí a criança vai comer, vai pegar e vai levar à boca e vai comer o quanto ela conseguir daquilo ali, né? E é um pouco diferente. Claro que, assim, ó, não existe forma... correta ou melhor, certo ou errado, né? Na questão da introdução alimentar, nesse sentido entre essa forma que a gente está oferecendo ou no BLW, que são pedaços que a criança vai comer sozinha, né? Mas a gente vê uma tendência grande hoje das famílias buscarem fazer um misto disso, né? Então, a gente fala que é uma introdução alimentar, assim, participativa, porque a gente faz os pedaços, mas também, às vezes, ajuda um pouco. Muitas vezes, um pouco pelo nosso cultural, né? E pela praticidade. Pela sujeira. E nossas rotinas. Isso, pela questão da rotina também, né? Sim. Porque, às vezes, a gente não tem o tempo que precisaria para uma introdução totalmente BLW, né? No nosso ritmo de hoje, que é muito mais tempo, tu demora mais para fazer a introdução, a própria refeição demora um pouco mais, né? Mas esses estímulos são super importantes lá nesse início e depois, né, da continuidade disso, né, na infância, assim. E, doutora Isadora, tu estava falando, né, sobre essa questão da mastigação e tudo. Tu não trabalha única e exclusivamente com a questão, vou lá levar o meu filho para analisar como que tá os dentes dele. Analisa esse conjunto como um todo, né? Sim. Ainda tem muito essa ideia de que dentista só vê dente.
Sim. Mas até mais na pediatria, eu acho, do que no clínico geral de adulto, a gente avalia como um todo. A gente avalia rosto, a gente avalia respiração, é dente, é postura, é como um todo mesmo. Cabeça. Língua, né? Língua, que é uma coisa que tem muito a ver com a mastigação também. E às vezes até com a seletividade alimentar. Sim, também. E aí, até às vezes, eu sempre sou aquela que primeiro indica a ir num otorrino ou ir numa fono, porque às vezes a criança não teve nenhuma abordagem de outro profissional ali que teve essa avaliação, porque não foi nem num otorrino, nem numa fono. E a pediatra, às vezes, não é o caminho dela, ela não tem que avaliar isso, porque não é a função dela, né? Então, eu sempre guio e eu sempre explico muito para os pais o porquê que é tão importante para esse desenvolvimento. Eu mostro ali a diferença de uma criança que respira pela boca, uma que respira pelo nariz, a que consegue mastigar, a que não consegue. Então, a gente vai conversando e eu vou mostrando esses caminhos para os pais, porque quanto antes a gente tratar, melhor é para o desenvolvimento da criança. E a partir de que idade que eu tenho que levar o meu filho? A partir do momento que nasceu o primeiro dente, já pode levar. Antes, a gente também poderia ir. Algumas famílias não gostam tanto de investir, digamos assim, antes de ter dente, porque acha que a gente vai olhar só a questão de dente, né? Mas até antes de nascer o dente, a gente vai explicar todo o caminho de como funciona, quando é o nascimento dos dentes, o que a gente pode fazer. A gente avalia na questão da amamentação, da pega, do freio. Então, assim, varia muito ali da família, mas eu já tive pacientes que vêm da maternidade direto para o meu consultório por causa do freio, né? Então, varia ali, mas o ideal, pelo menos, a partir do nascimento do primeiro dente, a gente já ter as consultas. E tu trouxe o exemplo do freio, por exemplo, né? Se corta o freio quando tem essa necessidade? Tu que faz esse procedimento? Não? Sim. Como é que funciona? Geralmente é avaliado na maternidade já. Hoje já é lei que é obrigado a ter o teste da linguinha, igual o teste do pezinho, né? Então, tem que ter alguém habilitado lá para fazer essa avaliação. Saindo da maternidade, se dá o teste alterado, eles já procuram um odontopediatra para fazer essa cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita ou com laser de alta potência ou com a tesoura bisturi. Também a técnica mista, né? Que seria os dois. E essa questão do freio, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança ali, tanto na questão da amamentação quando ela é pequena, como para a questão da fala e da mastigação lá no futuro. A gente tem vários tipos de freio, né? Freio mais anterior, mais posterior, e isso vai alterar muito. E aí, às vezes, vai ficar naquele freio que é duvidoso, que a gente não tem certeza se vai ter que fazer a cirurgia ou não. Às vezes, a gente precisa passar pela fono, pela consultoria de amamentação. Então, é um trabalho todo multidisciplinar ali para a gente realmente chegar numa decisão e realmente tem que fazer a cirurgia ou não. Mas quando vem da maternidade e precisa fazer, já vem com o diagnóstico ali, é porque é certeiro. Aquela criança precisa fazer o freio ali. E aí é um cortezinho mesmo. Antigamente se falava muito do pique, né? É só um piquezinho. Mas não é só bem um piquezinho. Geralmente, quando você faz o piquezinho ali na maternidade, que antigamente muitos médicos faziam, ainda tem alguns que fazem, a gente não libera os tecidos laterais ali da língua. Então, no futuro, quando a criança... Quando a criança vai se desenvolvendo, a língua ali, ela conseguiu mamar quando era menor, mas depois tem dificuldade na fala, na alimentação, e aí às vezes a gente precisa refazer essa cirurgia. Então, quando a gente faz no consultório, a gente faz a cirurgia que é um pouquinho mais invasiva, sim. Deve ser difícil de fazer, né? É difícil no questão de que a boca é muito pequena. Os pais geralmente são pais de primeira viagem, então eles também estão ali todo inseguro, não sabe como que é, não sabe se a criança tá bem, se não tá. Sim. Então tem toda aquela pressão em cima de ti, mas é um procedimento que eu vou dizer relativamente simples, mas que tem que ter muito cuidado, porque é uma região totalmente inervada, vascularizada, então qualquer coisinha errada pode dar uma hemorragia ali, né? E como é que tu... Agora eu... Mas como é que tu faz o pique? Tu faz o pique e acredito que sangre bastante. Sim. E aí tu consegue cauterizar? Não? Como é que então, funciona? Quando tu faz com o laser, ele já meio que vai cauterizando junto, sim. né? Mas quando você faz com a tesoura ou com o bisturi, o que a gente faz? Começa a ter um sangramento ali, a gente estanca com a gaze primeiro, e depois, a partir do momento que terminou a cirurgia, a primeira coisa que faz é ir pro peito da mãe. Porque o leite, ele é cicatrizante. Então, quanto mais a criança beber... quanto mais ele beber, mais cicatrizada vai ficar ali. A gente não precisa dar ponto quando a criança ela é bebezinho. Claro que se for uma criança maior de 2 anos ali, aí provavelmente a gente vai precisar dar o ponto, né? A sutura que a gente fala. Mas se for bebezinho recém-nascido, sai ali. A gente fala que sai com a fissura, fica uma fissura em formato de losango, assim mesmo. Com as fibrinas ali, sai, vai direto pro peito da mãe, começa a mamar.
para de sangrar, vai cicatrizando. Que interessante. E vai formando um novo tecido ali. Que a gente fala que não vai ficar sem freio, né? As pessoas, quando falam de cortar freio, pensam em tirar o freio, né? 100%. Mas, na verdade, a gente vai reposicionar, porque vai formar uma nova rede de fibrinas ali, onde vai jogar esse freio que estava lá na frente para trás e vai poder fazer essa língua levantar. E sabe que, assim, ó, é muito frequente ainda para mim chegar crianças maiores, assim, crianças com 3 anos, eu já tive 5 anos, agora tem uma com 9 anos, que ainda precisam fazer a cirurgia ali, né? E com dificuldades daí na alimentação. Porque você imagina que, assim, tudo isso, ó, a dificuldade dela de mastigar influencia na relação dela com a refeição, com a comida. Né? Aqueles alimentos que são mais duros, que são mais difíceis, a carne que é mais rígida, a criança geralmente vai recusar aquilo, porque ela cansa, ela tem que fazer um movimento maior, um desgaste maior para ela. Então, ela vai desenvolvendo uma relação diferente. Eu tenho muitos também que às vezes ainda junta a questão do freio e um nariz muito trancado, uma adenoide, dificuldade de respirar, né? Que é outra coisa. Você respira ou você engole, né? Então, assim, se é um alimento um pouquinho mais difícil, que tu tem que mastigar um pouco mais, para essa criança é cansativo. Ela tem que ficar administrando isso. Só que são coisas que a gente, às vezes, pega numa seletividade bem severa lá na frente, né? E aí tu vai buscar, meu Deus, da onde vem, da onde surgiu né? tudo isso? Da onde vem? E aí, mas sempre foi, não tem interesse em comer, não, parece que não gosta de comer, não sente fome, né? E, na verdade, às vezes é uma relação difícil da criança com aquele momento da refeição. O olhar integral, de fato, né? Não é só a comer, não, tem que comer isso aqui, não. Tem que olhar como um todo, assim. Isso acontece muito com a carne, assim, eu acho que é o que mais dificulta, porque ela é muito fibrosa, né? Principalmente a de gado ali. Então, a criança começa a recusar, mas o pai acha que é tipo, que ele não gosta de carne. E nem pensa que pode ser porque seja difícil de ele mastigar, né? Porque qual que é a relação? Quando a gente tem o freio curto, a nossa língua, o movimento que ela faz é de lateralidade. Então, ela joga a comida para um lado, tu mastiga. Joga para o outro, tu mastiga. Se a criança tem o freio curto, ela não consegue jogar tanta comida. Então, ela cansa de ficar mastigando. Então, ou ela vai cuspir e jogar fora, ou ela vai falar, não gosto mais de carne, não quero mais comer. Então, é um dos pontos que eu sempre pergunto quando chegam lá no consultório crianças maiores, come carne? Não come carne? Porque aí a gente começa a investigar, ver se realmente é o do freio, ou se é, às vezes, uma seletividade comportamental, enfim. Mas é algo que a gente sempre vai colocar na balança ali para pensar. Que complexo, né? Criar um filho. Não é tão fácil assim, não. Quando a gente fala em seletividade alimentar, então eu estava falando antes, né, do que chega pra gente. Chega, muitas vezes, para mim, chega os pais que já têm alguma questão para resolver, né? Então, essa dificuldade em aceitar uma diversidade de alimentos, quando ou já tem um sobrepeso, ou às vezes um exame alterado já ainda na infância, né? Um colesterol, coisas assim. Então, é onde eles vêm buscar, né? E aí, até em função disso, eu acabei tendo que me especializar nessa área, né? Que não era bem a minha ideia lá no início, né? Mas eu acabei fazendo daí formações na área de terapia alimentar para entender um pouco mais a seletividade, trabalhar com isso. E aí a terapia alimentar é algo que a gente faz realmente com a criança, né? Então, o trabalho de aproximar aquela criança dos alimentos que ela ainda não consome. Isso tu vai lidar com crianças de que idade, mais ou menos? Eu, assim, sempre... Para terapia alimentar, né, eu acabo trabalhando com a criança a partir de 4 anos. Quando é uma criança menor, porque tem as famílias que ali por volta dos 2 anos já estão com essas dificuldades, e aí 2 anos e meio, 3 anos, então elas já vêm buscar. Aí eu costumo fazer todo o trabalho com a família, quer dizer, com quem, com a mãe, né, o pai, quem convive com a criança, e com os cuidadores, porque às vezes essa criança tem uma babá ou tem uma avó que cuida. Então, assim, por essas pessoas, para a gente trabalhar a questão de ambiente, de estímulos, de atividades, como eu faria numa terapia alimentar, só que são eles que são mais próximos que acabam desenvolvendo, né? Então, passo atividade mesmo. Aí, a partir dos 4 anos, aí eu atendo a criança na terapia alimentar. Mas a questão da seletividade, assim, ela passa por um processo importante de investigação
de origem, né? Que a gente estava falando antes, que entram essas questões fisiológicas, como do freio, entram questões, às vezes, de carências de nutrientes, porque a alteração, assim, déficit de zinco, de ferro, também alteram o nosso paladar, alteram a nossa percepção de cheiro, a nossa fome, né? Então, às vezes, eu preciso fazer uma correção até com suplemento para poder estimular que aquela criança Para depois conseguir comer. Comer melhor, né? Tem as questões também, às vezes, de função intestinal. Uma criança com um intestino que não funciona direito, né? Às vezes por uma sensibilidade alimentar, às vezes por falta de fibra e de água mesmo, da parte básica, assim. Ela fica com aquele intestino cheio, ela vai ter menos fome, ela não vai conseguir comer, né? Então, assim, tem várias coisas que influenciam. E tem os transtornos sensoriais também, assim. Então, a criança que realmente ela tem uma dificuldade com o cheiro, ela tem uma dificuldade com tocar, com texturas diferentes, às vezes até na mão, né? Não é nem... Sim. Só que na boca. Se ela não consegue nem encostar, ela não gosta de se sujar, ela não gosta de tocar numa massinha, brincar com slime, né? Então, assim, aquilo ali, muitas vezes, com a comida ainda é mais difícil para ela, né? E às vezes até de sabor mesmo, né? Às vezes acontece muito com pacientes atípicos, né? A preferência pelo doce. Então, acaba que eles comem muito mais o doce do que qualquer outro salgado. Então, acaba que os pais, às vezes, para a criança comer, tem que dar muito mais doce do que a refeição, porque é uma seletividade diferente ali, né? Os transtornos sensoriais são bem mais frequentes, né? No espectro autista, no TDAH. Então, a gente tem, né, com a seletividade alimentar, às vezes até como sendo uma das primeiras coisas que chama atenção naquela criança. E depois vem um diagnóstico de TEA, por exemplo, né? Exato. Às vezes o que percebe é porque ali tem mais rigidez cognitiva, né? Rigidez comportamental, eu quero sempre do mesmo jeito, então o alimento sempre igual, o mesmo alimento. Os transtornos sensoriais são mais frequentes, então são várias condições, assim, que propiciam, né, uma seletividade alimentar. Então, a gente olha para tudo isso também, né? Na hora de investigar para saber por onde que a gente vai conseguir tratar, tem que ter um olhar muito amplo, né? Não é só, assim, né? Tipo, rotula muito que não é. Como tu tá falando, né? Acho que esse dentista vai olhar só os dentes. Não, é tudo. Não é, vai me falar o que eu tenho que comer. Não, é analisar por completo. Gente, vamos pro nosso primeiro quadro. Mito ou verdade? Eu vou trazer algumas colocações e eu quero saber de vocês se isso é mito ou é verdade. Doutora Isadora, bebês que ainda não têm dentes não precisam de higiene bucal. Verdade. A gente só vai precisar começar a fazer higiene bucal a partir do nascimento do primeiro dente. Enquanto não tiver, a criança não precisa. Antigamente tinha aquilo de ficar passando gás dentro da boca da criança, mas não precisa, porque geralmente o que ela tá tendo de alimento ali é o leite materno. E o leite materno tem os anticorpos que a gente precisa, então não tem por que a gente retirar ele da nossa boca. Mas a partir do nascimento do primeiro dente, aí a gente vai usar escova, pasta com flúor, que ainda tem gente que recomenda a pasta sem, mas tem que ser com flúor, e o fio dental a partir do nascimento de 2 dentinhos. Tem 2 dentes no meio, já pode passar fio dental. Tá, e agora... Mas nasceu o primeiro dente, tem um dente só na boca. Ela já começa a introdução alimentar? Sim, geralmente sim. Porque a introdução alimentar ali geralmente é com 6 meses, né? E o nascimento do primeiro dente, geralmente é em torno de 6 meses. Pode ser com 4, pode ser com 7, pode ser com 8, Porque se ela tiver um dente e seguir na amamentação, precisaria higienizar mesmo assim? Se ela tem um dente, sim. Porque ela já vai começar a introdução, né? Se fosse só o leite materno, leite da mãe, não teria problema. Mas ainda tem muitas crianças que fazem a suplementação, né, do leite. Sim, e aí, na fórmula, a gente tem açúcar também. Então, a gente precisa fazer a escovação também. Entendi. Doutora Fábio, se a criança não come, o melhor é insistir até ela aceitar? O famoso goela abaixo? Olha, não é o melhor, né? Até porque tem muita... a relação que a gente desenvolve com aquilo. Né? Eu sempre conto uma história que é da primeira vez que me ofereceram o sushi. E eu não tive coragem de provar, nem eu, nem as pessoas que estavam comigo na época, né? Então, assim, isso faz mais de 20 anos. E aí, o que aconteceu no meio do caminho, né? Dos 20 anos pra cá, assim. Aconteceu que, primeiro, eu comecei a
a ver mais, né? Na época não tinha restaurantes, não era comum, assim, aqui em Florianópolis. Depois a gente começou a ver em mais lugares, começou a se familiarizar com aquele... familiarizar visualmente, né, com o cheiro. Comecei comendo os fritos, né, fritura eu conhecia, não conhecia, era peixe cru. E aí a gente acaba desenvolvendo o paladar. Então, assim, forçar nunca é uma melhor experiência, é só a gente se imaginar, né, assim, você não tá afim daquilo ali, não tá com coragem de provar, né, muitas vezes, porque para criança é isso, às vezes ela não tá comendo porque na cabeça dela teve alguma coisa que aconteceu ali que ela entendeu que aquilo ali não era seguro, né? Então, claro que nem toda recusa vai ser esse motivo, mas quando a gente fala em seletividade alimentar, a gente tem essa questão. A criança, ela vai comer quando ela estiver se sentindo segura para comer, né? Então, forçar não é o caminho. Doutora Isa, a chupeta não atrapalha o desenvolvimento dentário se usado até os 2 anos. O que acontece? A chupeta é polêmico, né? É, bem polêmico. Mas assim, eu sempre falo pros pacientes, pros pais principalmente, né? Que eu não sou totalmente contra a chupeta, porque eu não tenho filho ainda, então eu não sei exatamente como que é na hora lá, do nervoso. Às vezes vai ser a solução que a gente vai precisar para a criança. Mas sim, quando a gente retira a chupeta até os 2 anos, tende a gente não ter maloclusões. Mas ainda assim, pode ser que a gente tenha algumas outras maloclusões instaladas ali. O que é maloclusão? Maloclusão é a gente ter, por exemplo, a mordida cruzada, ter falta de espaço. Porque quando a gente usa o bico ou a mamadeira, a posição da nossa língua fica baixa. Então, se a língua ficar lá embaixo, ali embaixo, ela não vai trabalhar em cima do céu da boca. E aí, quando ela fica lá no céu da boca, ela expande nossos dentes pro lado, que é o que faz a nossa maxila crescer. Se a língua dela tá lá embaixo porque ela usa o bico o tempo inteiro, a arcada não vai crescer, a língua vai ficar ali, a língua é um músculo, né? Então, se tu deixa o teu braço parado lá porque tu quebrou e tu não faz físio depois, tu não mexe, ele fica aqui parado com o gesso. A língua é a mesma coisa, ela é um músculo. Se tu não trabalha ela vai ficando ali preguiçosa. Então, depois, na hora de falar, vai ser mais difícil, na hora de alimentar, vai ser mais difícil. Então, a gente sempre tem que pensar nesses casos. Mas o mais comum que tem é de quando usa chupeta é ficar com aquela mordida aberta. Aquela mordida que todo mundo fala que é da criança que parece... Criança capeta. Capeta. Porque ela fica com a mordida aberta, por quê? Porque a língua fica sempre aqui, no meio, e ela vai empurrando os dentes pra fora. Mas, geralmente, quando a gente retira essa chupeta até os 2 anos, a gente consegue não ter essa maloclusão instalada. E eu pensei... Não sei se tem a ver, mas eu pensei que era pelo fato de ficar sugando o tempo inteiro. Não é mais pela posição da língua. Mas também o fato de tu ficar sugando, você fica trabalhando o músculo bucinador que tá aqui o tempo inteiro. Então, tanto que eu falo pros pais, o legal não é a criança ficar usando só um tipo de copo ali, ficar só com o canudinho, só com a mamadeira. O legal é a gente usar os copos de transição, um copinho de vidro, porque aí ela vai trabalhando a questão até sensorial ali, de engolir, de conseguir botar água na boca, ou a bebida, enfim, e não ficar só sugando igual era na mamadeira. Então, isso é legal também. Muito legal. Doutora Fábio, açúcar pode ser liberado em pequenas quantidades já no primeiro ano de vida? Não. Hoje a gente recomenda, que eu digo, é a Organização Mundial da Saúde, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem isso bem claro, assim, que o açúcar adicionado a partir dos 2 anos, tá? Até os 2 anos, nada de adição de açúcar. E como que tu lida? Que se a minha mãe estivesse aqui, ela ia falar, eu dei e ninguém morreu. Como que tu lida, assim? Porque certamente deve ter coisas nesse sentido. Mas assim, ó, a ideia disso é de ser a partir dos 2 anos e com moderação, né? Assim, justamente porque, assim, a gente acaba desenvolvendo um paladar muito mais pro doce, quando a gente é incentivado antes, né? Como a gente já comentou em algum momento aqui, o açúcar é palatável, é gostoso. E é muito sinônimo de alegria, se tu não chorar, eu vou te dar deve ter, não sei se tu tem lá, tá? Desculpa. Se tu não chorar, eu vou te dar um pirulito. Pelo menos comigo sempre teve muito assim, né? Sempre linkam o doce com algo, uma conquista. Assim, e justamente assim, porque culturalmente, como a gente não tinha, né, as gerações anteriores não tinham essa preocupação também com o açúcar, e a gente dava cedo e colocava mel, né, na chupeta, não tem? Coisas assim. E a gente tem um paladar nós adultos temos um paladar hoje mais pro doce do que
né, assim, que estimulado pro açúcar. E aí, a gente acha que isso é o gostoso, que a criança também vai gostar, né? Sim. Então, assim, aquela criança que não recebeu esse açúcar lá cedo, ela não conhece ainda isso. Então, para ela, o açúcar de uma fruta, do próprio leite, que nem é doce, né? Para ela, aquilo ali é suficiente, né? E essa é a primeira questão. Eu acho que a gente coloca muito mais o nosso ali. Eu passei muito disso em escolas, fazendo a orientação de cardápio nas escolas, que a gente fala, um suco sem adoçar. A pessoa que estava lá, cozinheira, falava, não, Como mas eles que não não vão vai? tomar. É azedo, né? Mas a criança, se ela não sabe o que é o sabe ainda, doce. ela vai gostar, né? Então, assim, essa pergunta que tu fez, né? Como é que a gente lida com as pessoas? Elas podem não ter morrido, mas desenvolver um paladar provavelmente muito mais pro doce, né? Assim, necessitam do doce com uma frequência. E até os 2 Desenvolveram anos... outras doenças também com mais facilidade. A própria questão do sobrepeso, né? Sim, Assim, a gente lida com muitos adultos hoje acima do peso ideal. E isso tem a ver com esses nossos hábitos que a gente desenvolveu desde lá. E até os 2 anos que tu tava falando, não o suficiente, né? Não que a pessoa vai fazer 2 anos e vai começar a comer coisa. Mas até essa faixa etária, tu já consegue meio que padronizar, digamos assim, as preferências daquela criança. Olha, Por exemplo, né, a minha tia, os filhos dela não tomam refrigerante, porque nunca tomaram. E hoje tomam, tipo assim, preferem não tomar nada do que tomar porque não gostam. Isso. Até os 2 anos, isso a partir daí, eu tenho certeza, entre aspas, que essa criança não vai... Não, a gente não Não pode... dá pra ter certeza. Não tem muito o sempre ou nunca, é muito até difícil. porque o paladar, assim, é isso que a gente comentou antes. O paladar a gente desenvolve ao longo da vida, né? Mas o que a gente pensa é que a gente deveria estimular, pelo menos até os 5 anos, uma boa variedade de alimentos até os 5, porque nessa faixa de idade, até os 5 anos de idade, a gente vai fazendo muitos registros disso lá no cérebro. Então, é mais fácil que você mantenha o consumo de uma alimentação variada do que alguém que veio com restrição até essa idade, né? Sim. Aí, para desenvolver o paladar depois, é fazer novas conexões lá no cérebro. E se você já tinha lá um registro de uma alimentação saudável, variada, é mais fácil que você mantenha, né? Sim. Então, mas essa questão que tu fala do refrigerante, assim, na minha casa também, eu tomava refrigerante eventualmente, mas desde que eu engravidei da minha primeira filha, né? Eu falei, agora eu não vou tomar mais, né? Eu tava grávida, não vou tomar refrigerante. E aí, dali em diante, eu nunca mais tomei refrigerante, assim. E aí, nunca, então, na minha casa nunca teve. Eles foram ter contato com refrigerante na rua, né? E aí, eu sempre coloquei, assim, a ideia de que tem alimentos que são especiais. Esses alimentos a gente vai comer em dias especiais. Não é o dia a dia em casa. Mas eu posso experimentar? Pode, né? Depois que eles já estavam maiores. Pode experimentar? Pode experimentar. Mas a gente vai comer no dia que tiver na casa de alguém. E só tem isso, né? Entende? Ou numa situação todo, eventual. Né? Isso para os doces, isso, né? Para o refrigerante. Ainda assim, a minha mais velha tem 18 e não toma refrigerante. Né? E uma coisa que eu vejo que os pais têm dificuldade, assim, é que o primeiro filho, tudo eles conseguem fazer certo. Porque é o primeiro filho, tu quer tentar fazer o mais certo possível. Só que quando vem o segundo, já é mais difícil, porque às vezes a diferença de idade do primeiro pro segundo... O segundo já tá comendo aquela... O primeiro já tá comendo, daí o segundo vai querer comer também, aí tu dá um pedacinho, então é mais difícil de controlar ali na rotina, né? Sim. Isso acontece. Doutora Isadora. Luz azul do laser dói e pode assustar crianças. Não. A gente fala ali, na verdade, a gente usa muito mais a luz vermelha, né? O infravermelho. O infravermelho. Isso. Mas não dói. A gente usa muito o laser de baixa potência, que é esse da luz vermelha, né? Pra parte de cicatrização, reparação de tecido, cicatrização. Eu uso muito no pós-operatório, então, ali dos freios. Sim. Quando a gente tá com afta, o dente tá pra nascer, eu extraí um dente logo depois pra melhorar a cicatrização. A gente usa, assim, pra tudo. E ele não dói nada. Quando Bem tu tranquilo. faz, parece assim, aí não vai fazer nada, não resolve nada. E aí Mas tu vê o ali no dia processo seguinte todo. o negócio que tava ali estourado, agora tá todo fechadinho, bonitinho. Eu digo que realmente é a luz mágica, assim.
porque é mágico o processo. E tu falou de afta, né? Uhum. Tem alguma dica, assim, pra aftas? Então, a afta, ela incomoda. Geralmente, a gente tem uma afta ali por trauma, né? Então, às vezes, ou porque bateu, ou porque mordeu. Eu gosto muito de passar a de Mook Kids para as crianças, que eu acho que ela é um pouco mais fácil de ser passada, porque tem algumas outras pomadas que a criança não aceita tanto, né? Ela facilita. A gente tem o Bismujet também, que ajuda bastante, só que ele dá uma ardidinha ali na hora que tu passa, mas ele ajuda bastante. E o laser. O laser, ele não dói, não incomoda e cicatriza mais rápido. Mais fácil. E tem a parte nutricional, né? Porque as carências de vitaminas B são... É bem frequente ter mais afta quando tem carência dessas vitaminas. Então, repor também... Para quem tem frequente, para quem né? tem com muita frequência, é importante dar uma avaliada nas vitaminas e repor, né? Se não consegue consumir através da alimentação. Doutora Fábio, toda criança que não come bem precisa de suplemento alimentar? Acaba que tudo agora, né? Sem querer. Então, na verdade, a gente precisa sempre avaliar, né? Avaliar o que come e avaliar o que a gente consegue avaliar em exames. E é muito frequente os pais chegarem no meu consultório e falar, ele não come mal, né? É seletivo, recusa muita coisa, mas os exames estão todos bons. Aí a gente vai olhar os exames, não tem exames de vitaminas, de minerais, né? Às vezes tem uma ou outra, no máximo uma vitamina D, né? Que se pede com mais frequência. E então, assim, mas a vitamina A, né? O estoque de ferro, ferritina, zinco, o selênio, são coisas que geralmente não se pede, né? Ou não se pede com tanta frequência como a gente deveria pedir para uma criança que tem restrição na alimentação, né? Então, algumas vezes a gente se orienta por sintomas mesmo. A gente tem sintomas que mostram que está tendo carência de nutrientes e sempre que for possível, a gente vai checar através dos exames, né? Mas a suplementação vai ser nesse momento, na hora que a gente viu que tem carência. Eu tenho sintoma ou tenho um exame que me mostra que está faltando. Entendi. Aí a gente faz reposição através de suplementação. Até falando ali em suplementação, é muito comum as crianças, geralmente até os 2 anos ali, ter a suplementação do ferro, né? A pediatra geralmente passa ali a suplementação do ferro. E uma coisa legal para falar é que o ferro, ele mancha os dentes. Então, a partir do momento que a gente toma ferro e não escova o dente logo depois, o risco de a gente ter manchamentos é muito maior. E aí, o que eu sempre falo para meus pacientes é, se começa a manchar o dente e tu não vai para o odontopediatra para a gente fazer a limpeza, é como se aquela mancha, ela fosse impregnando no dente, sabe? E aí, às vezes, é muito mais difícil de a gente retirar. Então, o ideal é a gente tomar o ferro e logo depois já escovar o dente, que aí a gente não tem tanto risco de manchamentos. Então, isso é bem legal. Muito, muito, muito importante. Doutora Isa, dente de leite não precisa de tanto cuidado porque vai cair. Então, isso eu ouço bastante, assim, alguns pais me perguntam, mas é dente de leite, precisa tratar? E sim, a gente tem que pensar em 2 coisas. Quando a gente tem um foco de infecção ali no dente, então, seja uma cárie ou já chegou na parte do canal, essa infecção que está no nosso dente, ela pode ir para a nossa corrente sanguínea. Sim. Então, não é uma infecção... Endocardite, né? Isso, pode dar uma infecção generalizada, né? Então, a gente não pode deixar um foco de infecção da boca só porque é um dente de leite. E, além disso, a gente pode prejudicar o nascimento ali do dente permanente, né? Então, tanto quando a gente tem trauma muito cedo ou quando a gente tem uma infecção, a gente pode prejudicar o nascimento desse dente permanente. Então, a gente precisa tratar para que a gente não tenha problemas consequentes depois em relação a isso, né? Então, a gente sempre vai seguir o melhor caminho ali, ou seja, tratando o canal ou removendo o dente se não tiver mais o que fazer, mas a gente precisa tratar. E quando... Agora eu não me lembro. A partir de que idade começa a cair? Geralmente 6 ali. Depende muito de quando nasceu, né? Mas às vezes pode ser com 5, 7, mas a gente fala que a média ali é 6 anos. Entendi. Doutora Fábio, a lancheira escolar deve ter só frutas e alimentos integrais? Olha, eu sempre falo que uma lancheira equilibrada, ela tem que ter fontes de 3 grandes grupos de alimentos, assim. Então, para as crianças também entenderem e participarem, né, disso, assim, tem que ter alimentos que comandam tudo que acontece no corpo, que são os reguladores, então ou é fruta ou alguma verdura, né? Porque tem criança que curte levar um tomatinho, um brócolis, cenourinha, né? Então, algum representante desse grupo, dos reguladores.
algum construtor, que são as fontes de proteína, então grupo de leite, os laticínios, né, de um modo geral, ou de carne, ovos, alguma coisa assim, que pode ser na receita ou como um alimento mesmo, e o grupo de energéticos, que fornece energia, então os carboidratos ou as gorduras. Né? Tá. Então, assim, a lancheira ela tem que ter essa Um exemplo mais ou menos prático uma composição. agora, para quem está nos assistindo e vai montar agora. Então, vamos pensar assim, ó. Bom, eu vou dar mais do que um exemplo. Aqui, eu costumo ensinar a gente ter um escopo de cardápio, assim. Não vai levar todo dia a mesma coisa. Sim. Então, eu falo que, assim, ó, fruta, né, sempre vai ter. A gente monta lá a semana, assim, a segunda-feira. A minha segunda-feira é a fruta e um sanduíche. O sanduíche vai ter pão e vai ter um recheio que vai ser o atum, ou o frango, ou o queijo, né? De semana para semana eu vou mudando. Então, a segunda da fruta com sanduíche, a terça-feira é a fruta e um bolo. Aí um bolinho que já vai uma proteína, vai ovo, né? Na composição, um bolinho caseiro, geralmente com farinhas mais integrais também e tal. Mas é o dia do bolo. A quarta-feira é o dia do iogurte, cereal e fruta. Iogurte natural, uma granola, uma frutinha. A quinta-feira é o dia do salgado assado, né? Então, assim, é o dia que vai, às vezes, um pastelzinho que a gente faz, compra a massa pronta, recheia em casa e assa, ou, né, outros tipos, né, esfirrinha, mais ou menos nessa linha. Então, o salgado e a fruta. E a sexta-feira, eu falo que é o dia do lanche especial, mas que vai mais ou menos na linha, ou de repetir o bolo, ou de colocar outro salgado, né? Às vezes, nos meus, né, por muitos anos, era o dia da pipoca. Fazia a pipoquinha já no saquinho de papel, que já vai ali dentro mesmo para a escola, mais a fruta e mais uma bebida. Daí, como não tinha proteína, aí muitas vezes é o iogurte que ia como bebida. Então, assim, quando a gente tem isso na nossa mente, fica fácil a gente ir variando, não vai ser todo dia a mesma coisa, mas todo dia a gente tem um cardápio eu acredito que gera aquele entusiasmo, assim, da criança, né? Muitas vezes, hoje, amanhã vai ser tal coisa. Isso, e assim, ó, a gente até acaba organizando, eu vou fazer bolo uma vez na semana, às vezes é no final de semana, né, no sábado, já faz a mais para congelar, para poder ter o lanche, né? Aí a gente prepara uma torta salgada, que pode entrar lá no salgado assado, no dia especial. Tudo que a gente faz pensando em praticidade, em congelar, em ter as coisas à mão, né? Porque se a gente não faz esse planejamento, acaba que vira o biscoitinho, o salgadinho de leite pacote. fermentado. Exatamente. Aí, né, a gente vai naquilo que é mais rápido, aquilo que a gente compre pronto. Então, o planejar, eu acho que é o mais importante. Legal. Planejou, aí o negócio tem como dar certo, né? Mas se a gente nem planejar, a gente acaba cedendo a praticidade. Sim. Doutoras, nosso segundo quadro é o Se Eu Não Fosse. A ideia aqui é perguntar para vocês, de fato, se tu não fosse esta profissional que tu é hoje, atuando na área que tu atua, qual outra área, qual outra vontade, desejo que vocês seguiriam profissionalmente, assim? Doutora Isa. Eu já parei para pensar algumas vezes em relação a isso. E até hoje eu não consegui tirar uma conclusão. Eu sei que seria alguma coisa da área da saúde e com crianças. Agora, se seria a parte, tipo, de fisioterapia, de fono, eu ainda não... A criança tá na tua veia eterna. Eu não gosto de adulto, eu falo. Eu gosto de criança. Então, seria alguma coisa da área da saúde ali que envolvesse criança. Porque o que eu gosto é de ter esse contato com a criança. Mas por quê? O que te transmite, assim? Eu não sei se é essa gratificação que a gente tem da criança, de ela gostar. Da sinceridade, assim, de você ter essa relação com ela, realmente. Tu cria um carinho. Eu tenho muitos pacientes meus que eles amam ir no dentista. Eles gostam de ir lá. Tem até irmãos que vai a mais velha por causa do aparelho e a mais nova não vai, né? E aí ela chora porque ela quer ir junto, que ela quer ver a tia Isa. Então, para eles é um momento de diversão. Não é só ir ali escovar o dente e ver a boca, né? Eu achei incrível, desculpa te interromper, eu achei incrível aquele story que eu vi teu lá, atendendo aquela menininha no chão lá e tudo mais. Cara, eu falei pra Milena, eu nunca vi. Sim, é porque a gente tem que entrar no mundo deles. Sim. Eu não posso chegar ali do nada e pegar uma criança de 1 ano e falar, senta aqui na cadeira e abre a boca que eu vou te examinar. Ela não vai entender, ela vai ficar com medo. Então, eu preciso ir aos pouquinhos entrando no mundo dela. Eu sento com ela no chão, a gente vai brincando, eu vou deixando ela um pouco mais à vontade.
ela vai ficando por ali. Aí eu vou introduzindo os materiais para ela. Tem criança que eu vou conseguir e tem criança que eu não vou conseguir. Tem criança que eu vou sentar perto dela e ela vai começar a chorar. Porque às vezes ela demanda de mais tempo de confiança. E quanto tempo dura o teu atendimento? Geralmente 1 hora. Vai depender muito também da criança ali. Quanto mais ela me permite explorar ela, eu consigo atender mais. Mas tu normalmente reserva 1 hora 1 hora. para cada Mas paciente. tem pacientes que às vezes é 1 hora e meia. A primeira consulta, no mínimo 1 hora, a gente sempre fica ali. Porque eu tenho toda a questão de explicação para os pais, de ensinar como que tem que fazer, o que tem que comer, o que não pode. Então, a gente entra bastante nessa parte. Mas aí a questão do atendimento, eu levo muito em consideração a criança. Então, o tempo dela. Tem criança que vai deitar e vai deixar eu fazer de boa. Tem criança que tu começou ali, tá acabando, já tá quase. E aí não adianta eu ficar ali muito tempo, porque vai virar que aquilo ali vai ser uma coisa ruim pra ela. Então eu sempre vou tentar fazer com que a experiência seja algo bom. Eu sempre falo pros pais assim, quando vem crianças menores de 2 anos, que geralmente não consomem açúcar, eu falo que se a criança chorar, a gente não precisa fazer a limpeza naquele momento. Porque provavelmente ela não tem risco de cárie, porque ela não tá consumindo açúcar. Então, pra que eu vou deitar ela, forçar ela a escovar o dente ali, sendo que eu não tô vendo nenhum motivo pra fazer isso? Claro, que se eu tiver um motivo, tiver um manchamento, alguma coisa assim, eu vou falar pros pais e a gente vai ter que fazer. Mas porque naquele momento a criança vai ter que ser segurada pra gente fazer. Então não vai ser uma coisa confortável. Eu não digo que gera trauma, porque é um procedimento muito rápido e indolor. Mas é algo desconfortável, que não precisa passar. Diferente, por exemplo, daquela criança de ontem, que ela adorou ficar ali escovando o dente e ela pedia pra escovar. Então, é obviamente que ela gosta de estar ali e eu vou ficar ali com ela escovando. Então, tudo eu vou levando no tempo da criança. Se ela quer, a gente faz. Se ela não quer, a gente vai fazendo aos pouquinhos, até que chegue um momento onde eu consiga fazer tudo com ela. Entendi. E tu, doutora Fábio? Se tu não fosse nutricionista, o que tu seria? Então, quando eu cheguei nessa época de escolha, né, eu prestei vestibular para fisioterapia e para nutrição. Então, o mais, Era mais saúde. óbvio seria dizer que eu seria fisioterapeuta se eu não fosse nutricionista. Mas eu entrei na nutrição, né, na UFSC e, assim, o primeiro semestre eu pensei, gente, meu Deus, era isso que eu queria e não quero mais nada, né, na vida. E hoje é muito engraçado, porque assim, eu tenho mais tempo de vida como nutricionista do que eu tive, né? Antes de me formar em nutrição e trabalhar nessa área. Então, hoje eu não me vejo mais, assim, fazendo qualquer outra coisa, né? Faz parte tudo já muito do teu dia a dia, assim, né? Faz muito parte de mim, assim. Mesmo que eu não estivesse atendendo e trabalhando, né, no dia a dia em casa, em tudo que eu faço, eu acho que, assim, a questão da saúde, através da alimentação, ela tá muito presente, assim. Legal. Gente, a gente começou, né, os episódios, tudo aqui do Jaleco, a gente começou a ter muito feedback, assim, de pessoas que estão nesse momento da dúvida, né? Qual área que eu vou seguir, né, e tudo mais, e tudo. E eu queria saber de vocês, assim, aquela coisa bem clichê. Que conselho que tu daria para aquela pessoa que... Tu é um caso à parte, porque tu já sempre gostou dessa... Mas que conselho que tu daria para essa pessoa, assim, que tá, talvez, na dúvida, né? Ou até já tá no odonto, não sabe que área seguir. Tu falou uma coisa que eu acredito que é muito verdade, pelo menos na enfermagem sempre me falavam isso, assim. Que pediatria não dá dinheiro, e sempre isso é levado em consideração, né? A questão financeira, assim. O que tu diria para essa pessoa? Eu acho que a gente tem que seguir o nosso feeling ali, porque no fundo a gente sempre sabe o que a gente quer. Por mais que a gente fique naquela dúvida, eu acho que no fundo a gente meio que sabe, só que tem outros pontos que acabam pesando. Então, a questão financeira, a questão de carga horária, a questão do que tu vai ter que trabalhar, o que tu vai ter que lidar. Então, eu diria para as pessoas irem pelo feeling, para fazer algo que realmente gostem, seguir os sonhos, independente do que a pessoa fale que não vai dar dinheiro, tu vai se estressar demais, vão te mandar mensagem no final de semana. Se é aquilo que tu gosta, a gente tem que seguir, porque não adianta também eu ficar com medo de fazer alguma coisa porque não vai dar dinheiro, ou porque eu vou me estressar demais, e aí fazer uma coisa que eu não gosto, e aí chega lá, vou continuar odiando, não vai... Porque assim, toda profissão vai ter estresse, toda profissão vai ser cansativa, então... Todo trabalho é um trabalho. Todo trabalho é um trabalho. Por mais que a gente fale, eu queria ser tal profissão porque eu ia ganhar mais e não ia me estressar. Se tu fosse aquela profissão, tu ia se estressar também. A gente... É aquele negócio de a grama do vizinho é mais verde, né? Então, assim, a gente tem que seguir o que a gente realmente gosta. Fazer por amor e não por dinheiro. Show. E tu, doutora? Que tu aconselha essa pessoa que está em dúvida para entrar na nutrição ou não, ou até se especializar? Então, hoje ainda eu fui participar, porque eu dou aula
ainda dou aula na Unicesусc, e eu fui participar de uma feira das profissões, né? Eu falei com uma turma bem sim, grande eu vi, sobre o curso de nutrição. E uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, ó, a nutrição hoje está muito em evidência, né? É muito diferente de quando eu escolhi entrar na nutrição, né? E as pessoas estão buscando. E o que eu penso é que os profissionais de hoje, eles têm um compromisso ainda maior de entender de tudo um pouco dessa ciência da nutrição, mas de se aprofundar, né? De alguma coisa saber muito, para que possa ter um diferencial do legal. que a gente tem hoje aí nas redes sociais, né? Na mídia. Sim. Porque a nutrição está em alta, está em voga, mas a gente sabe que também tem muita coisa que não tem tem evidência. mito, que não tem evidência, né? E isso vai fazer a diferença. Então, eu recebo muito uma questão dos pais, assim, que vem com a questão da seletividade das crianças e me falam, eu já fui em outro profissional, mas me passaram uma dieta e o meu filho não come. Entende? Então, Volta assim, tudo que a aí gente você tava fica conversando. pensando, gente, assim, aí a importância da formação e do entendimento, né, aprofundado naquela área. Não é assim que trata, né, naquela situação. Talvez em outras áreas da nutrição, sim, vai ser prescrevendo uma dieta, fazendo cálculos e adequando ali as necessidades da pessoa, mas nesse caso, são outras ferramentas que a gente utiliza, né? Então, eu acho que a ideia é isso, assim, a nutrição é uma área muito, muito legal, muito ampla, a gente tem muitas áreas, né, sub-áreas dentro da nutrição. Acho que se a pessoa gosta desse movimento, né, de alimento e saúde, é uma área para crescer, para desenvolver, mas tem que pensar que realmente, assim, ó, vai fazer a sua graduação, vai escolher algo para ir a fundo, né, e vai se especializar e vai trabalhar, porque tem muita coisa de diferencial, assim, né, nesse sentido. Até pegando esse gancho, eu acho que hoje em dia tem muita gente que quer fazer de tudo e não se especializa em nada. E aí acaba que às vezes passa informação errada ou não passa informação porque não quer abrir mão de encaminhar aquele paciente. Sim. Então, se existe odontopediatra, é porque a gente tem que atender criança. Não é porque o clínico geral tem que atender. Claro que uma situação ou outra acaba que acontece, mas tu não leva o teu filho no geriatra. Tu leva no pediatra. Então, acaba que muita gente acha que a boca da criança é igual ao de adulto, só que é dente de leite. E não é. Tem muita coisa diferente. Mesma coisa em relação à dieta. Não vai passar uma dieta específica com cálculo. Tem que entender ali. E não é nem a parte técnica em si ali do procedimento, né? Ou da alimentação. E sim o manejo que tu tem. Também. Isso óbvio que a técnica é extremamente importante, mas o manejo, ele é muito importante, né? Porque é o que vai fazer tu voltar. Sim. Né? Tanto que a gente estuda muito a questão de manejo, não é nada tirado de... porque eu gosto de brincar com criança, eu consigo lidar. Sim. A gente tem a parte do manejo estudado, com evidência científica, a gente sabe por que a criança tá chorando, qual que é o choro, tem vários tipos de choro, tu aprende. Então, assim, a gente tem muita evidência científica para saber o que a gente tem que fazer, né? E até na parte da alimentação também, né? Muitas vezes a gente vê profissionais pensando na criança como um mini adulto, mas não é. Sim. É diferente. É bem diferente. E aí a gente precisa ter esse entendimento também do que temos diferença, inclusive não só na criança, do adolescente eu vejo muito, né? Eu vejo muito até em função dos meus filhos que são atletas, assim, eu acabo recebendo, às vezes, os colegas para atendimento, que são adolescentes, e eles estão numa pegada de muita suplementação, já chegam com a sua lista de suplementos, que já estão tomando, né, muitas vezes, assim, e tudo isso precisa ser muito cuidado, assim, né, porque primeiro tem muita coisa que a gente nem tem evidência a gente não tem nem estudo com adolescentes. A gente tem com adultos, de suplementação, né? Então, esse olhar, assim, para cada faixa de idade, né? É bem importante, assim, porque tem diferenças, né? Tem recomendações individuais e a gente precisa fazer dentro daquilo que a gente conhece, né? Indicar, orientar dentro daquilo que a gente conhece. Gente, quero agradecer muito pela presença de vocês. Foi um papo bem legal, deu para clarear muita coisa, tanto para mim, inclusive, que eu não sabia muita coisa.
Antes da gente encerrar, por gentileza, novamente, a rede social de vocês, onde que a gente consegue encontrar vocês, conhecer mais sobre o trabalho, por favor. Meu Instagram é DRA, Isadora Gris. Tem tanto no Google, tem o site. Eu atendo na Grande Florianópolis, então Palhoça, São José e a Ilha. E me encontra tanto no Instagram quanto no Google. Show, doutora Fábio. Tá, e eu tenho o site nutrifabilima.com.br, o Instagram nutrifabilima e trabalho com as consultas presenciais em Florianópolis ou online para qualquer lugar, tanto consultas quanto a terapia alimentar, que eu faço também Legal. presencial e faço ela online também. Show. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por terem topado, por ter participado. Foi um papo bem rico. A gente não tinha ainda falado aqui, né, sobre esse mundo dos pequenos. E é um mundo bem à parte, assim, né? Sim. Nada que a gente vai falar de outra área, a gente consegue relacionar muito, assim. Então, muito obrigado. Parabéns pelos profissionais. Deu muito certo, né? Essa junção, assim, foi bem legal. Gente, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio. Quero agradecer novamente a SS Seguros, que está com a gente desde o começo. QR Code na tela, condições especiais. Prática profissional, tem teus equipamentos lá na tua clínica, teu consultório. Não te preocupa, faz o contato lá com eles, pega o seguro deles, porque eles conseguem te amparar também nisso. Então, teu equipamento vai queimar, essas coisas todas, que tu vai ter problema com eles, com o seguro da SS Seguros, tu vai estar extremamente amparado. Então, entre em contato, fala que tu viu no JalecoCast, que tu vai ter condições especiais. Mais uma vez, muito obrigado, bom retorno para vocês. E até Obrigada 2026 a gente, Faz quem uma sabe, segunda volta temporada. aqui de novo. Isso, então tá bom. Fechou. Feito.